Pois existia uma história contada no século XIV, ou seja, no ano 1300 e pouco. A história era o Inferno de Dante. E essa história se popularizou muito. Então ali você vai ver todas aquelas histórias de ideias de tormento. E da onde veio essa história? Ao lermos na Wikipedia sobre o tema Inferno de Dante, aqui você vai ver que tem muitas referências, né, fontes citadas aqui. E essas fontes falam sobre a origem. Olha que interessante, aqui diz que Dante's Hell, o inferno de Dante, is structurally based, é baseado nas ideias de Aristóteles. Ou seja, veio lá de antes de Cristo as ideias de um lugar de fogo, eram histórias fictícias. E hoje elas são tidas como parte da doutrina oficial de muitas igrejas, como se fosse fato. O que acontece, infelizmente, é porque eles tomam como literal a passagem do texto de Lucas 16. Então, por exemplo, na série de textos aqui que nós estamos vendo, onde ocorre a palavra inferno, 66 vezes no Velho Testamento, 10 no chamado Novo Testamento, aqui, ó, as 10 ocorrências de Hades, no capítulo 16 aqui de Lucas, você vai encontrar uma parábola onde você vê Jesus contando algo que não é uma história real. E é aí onde muitos ignoram todos os outros textos, são dezenas e dezenas de textos, inclusive os 66 vezes do Velho Testamento, e aí se apegam ao Lucas 16 numa história fantasiosa, que na verdade ali era uma parábola, era uma história parábola, e isso fica claro se você pegar, por exemplo, a Bíblia Pentecostal. Olha só, aqui eu tenho um print da Bíblia Pentecostal, onde mostra a parábola em Lucas 16, e você vai ver que logo lá já diz a parábola do rico e Lázaro. Todos os comentários, livros que explicam essa parábola da igreja evangélica, a vasta maioria deles dizem que é uma história parábola e que não tem um nexo histórico nem geográfico. Inclusive, William Lane Craig, que vocês podem ver aqui nessa imagem, deixa eu mostrar aqui. Esse homem aqui, ó, William Lane Craig. Quem é William Lane Craig? Ele é um PhD, mestrado e doutorado, ele inclusive dá aula numa universidade americana da Igreja Batista. Ele é professor, né, nessa universidade, ele é teólogo, dá aula de teologia, ele é um apologista evangélico, e ele falando sobre esse assunto do inferno, né, e de outras coisas, ele comentou algo sobre a parábola de Lucas 16 e disse, abre aspas, a parábola de Jesus sobre Lázaro e o homem rico, certamente o homem rico no Hades exibe um coração arrependido. O problema aqui é que é um erro pressionar as parábolas para extrair a doutrina cristã. Este é um princípio bem conhecido de hermenêutica, interpretação literária. As parábolas são geralmente destinadas a ilustrar um ponto central. Neste caso, que se as pessoas não ouvirem Moisés e os profetas, nenhuma delas será persuadida ou movida por sinais milagrosos, e é uma exegese ruim formar uma doutrina a partir de detalhes circunstanciais das parábolas. O homem rico na parábola é quase uma figura de desenho animado, e seria um erro grave usar sua situação como base para uma teologia dos condenados no inferno. Viu só, então, o próprio um dos grandes conhecedores da doutrina da igreja evangélica, inclusive comentando aqui, ele dá aula numa universidade batista, ele discorda totalmente de que a parábola é literal. É William Lane Craig. Então, vocês estão percebendo aí como o senhor Craig, né, nessa análise que ele fez, aqui tem uma imagem mais recente dele, mais clara para vocês verem, ele concorda com a doutrina de que a parábola não deve ser considerada literal. Então, o que muitos fazem na hermenêutica deles, hermenêutica significa interpretar textos, eles tomam a parábola de Lucas 16 como literal e ignoram todas as outras ocorrências da palavra inferno, ou no Antigo Testamento Seol e no Novo Testamento Hades, né? E isso é o que acontece, mas se nós formos continuar na nossa pesquisa, por exemplo, deixa eu continuar aqui, os textos que nós estamos observando, nós veremos que não é nada do que as religiões tradicionalmente ensinam. Por exemplo, ao pegarmos o texto de Salmos 9:17, olha o que diz, olha, os iníquos, as pessoas ímpias, retornarão ao Seol. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui diz, a frase hebraica Yashuvu, retornarão, Rechaim, os maus, Lisheolá, para o Seol, dá uma indicação de que eles já estiveram de alguma forma no Seol, porque diz que retornarão. Então, uma pessoa maldosa, ela vai retornar ao Seol? Como assim?
Porque, gente, nós fomos feitos do barro, do pó. Então aqui está querendo dizer que o chão, a terra, o barrão, né? Ou seja, abaixo dos nossos pés, que é o que dá a ideia de Seol. O Seol ali mostra que os mortos vão voltar, os mortos não, os maus vão voltar para lá. Isso quer dizer o quê? Que é um lugar de fogo? Não, porque as nações que se esquecem de Deus também vão retornar para lá. É da onde a gente sai, do pó. Tudo que a gente come está no pó, né? No caso, tem substâncias que nós temos no nosso corpo que são realmente encontradas no barro, na camada fina de pó. Então nós temos os nutrientes, todos os nutrientes que nós temos e as moléculas com substâncias que são encontradas no pó. Por isso, quando aqui fala que os iníquos retornarão ao Seol, está querendo dizer a sepultura, ou ao lugar onde fica o pó da terra. Essa é uma linguagem que não está dizendo que é um lugar de fogo, porque fala em retornar a um lugar, como se a pessoa já tivesse estado lá antes. Portanto, todos esses textos juntos, eles advogam fortemente contra a ideia de um tormento de fogo. Eclesiastes 9:5, esse texto de Eclesiastes 9:5, aqui tem um 9:10, não é? Mas vamos dar uma olhada aqui em Eclesiastes 9:5. Na Bíblia, Eclesiastes 9:5 diz assim, preste bem atenção. Pois os viventes estão cônscios de que morrerão. Ou seja, nós sabemos que podemos eventualmente morrer. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Nem tem mais salário porque a recordação deles foi esquecida. Então aqui disse Salomão, sob inspiração divina, que quem está vivo sabe, é cônscio de que pode morrer. Os mortos não. Os mortos estão inconscientes. Ou seja, não estão cônscios de absolutamente nada. E aí desfecha no 10, como nós vimos agora há pouco, que tudo que tua mão achar para fazer, faz, porque no Seol, ou seja, na sepultura, lá fala, não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol. O lugar para onde vais, aqui no genérico, indicando que todos quando morrem vão para o Seol, ou seja, o inferno, que é a sepultura comum, figurativa da humanidade. Então lá não tem como a pessoa fazer nenhum trabalho, nem planejar nada, nem conhece nada. Ou seja, é um estado de inconsciência. Portanto, o inferno não é um lugar de tormento consciente. Esse é um ensinamento errado. Observe você que nesses textos que nós consideramos, e tem vários, você poderá nessa página ler todos e ficar convencido de que a doutrina do tormento de fogo não é bíblica. Até mesmo em Jonas capítulo 2, versículo 2, e você lembra da história de Jonas? Para quem nunca viu falar, Jonas, se você digitar Jonas, JW, vamos aqui acessar o site JW, da organização jw.org. Jonas foi aquele judeu que foi pregar na cidade de Nínive, né, designado por Deus, era um profeta. E quando ele estava indo para lá, ele decidiu desviar antes do caminho. Ele estava com medo de morrer, talvez, e o resultado é que Deus enviou um peixe, né? No meio do mar houve uma tempestade e ele acabou indo para as águas, né? Foi lançado nas águas. E aqui você vê uma imagem, eu vou até abrir aqui numa aba diferente, olha. Deixa eu ver aqui como que ficou, tá aqui. Aqui mostra mais ou menos ele sendo lançado na água, tá vendo aqui? Jonas. Os rapazes lá no barco, os homens que estavam lá, lançaram ele a pedido dele mesmo nas águas. E aí ele foi engolido por um peixe enorme e ficou 3 dias na barriga desse peixe. Quando depois ele foi jogado perto de uma região e continuou o seu trabalho, que era ir até Nínive e pregar a palavra de Deus. Deus providenciou um peixe, provavelmente gigante, do tipo cachalote, uma baleia, por alguns chamam baleia, para pegar ele e preservá-lo, e ao mesmo tempo foi uma disciplina, né? Essa história é muito conhecida por nós. Ao lermos o relato da Bíblia aqui, deixa eu ver aqui, permita-me. Olha, o texto é de Jonas, capítulo 2, versículo 2. Jonas, ele falou umas palavras e ele usou a palavra inferno, ou Seol. Vamos ver o que ele disse? Ele disse, na minha aflição clamei a Jeová, e ele passou a responder-me. Tá vendo? Olha que interessante. Ele clamou a Jeová. O Deus dele era Jeová, não era o Senhor. Tanto é que no início do relato de Jonas ele fala, Ani Ivri, eu sou hebreu. Vet Yehová Elohei Hashamayim Yare. E a Jeová, o Deus dos céus, eu temo. Ele falou para os homens lá no barco. Ele disse que estava violando a lei de Jeová, por isso ele devia ser lançado fora do navio para a tempestade diminuir, parar. E foi o que fizeram, lançaram ele nas águas. E aí tudo acalmou e o peixe veio e engoliu ele. E aí ele disse, na minha aflição, enquanto estava dentro da barriga do peixe, clamei a Jeová e ele passou a responder-me. Do ventre do Seol clamei por ajuda.
ouviste a minha voz. Então ele estava dentro da barriga do peixe e ele falou do ventre do Seol. O Seol aqui era o lugar onde seria a sepultura dele. Não era lugar de fogo, até porque dentro da água não tem fogo. Então a doutrina do inferno de fogo se choca frontalmente e é diametralmente oposta à declaração de Jonas capítulo 2, versículo 2. Onde estão os pastores? Onde estão os padres para entender esse texto de uma maneira correta? Não entendem. Estão iludindo as pessoas com a doutrina do inferno de fogo, que é timidamente atualmente ensinada nas igrejas porque sabe-se que a internet está desmantelando, né, as mentiras da cristandade apóstata. Portanto, esse assunto foi muito oportuno. Nós consideramos que o inferno de fogo, ele na verdade é um ensino antibíblico, não é das escrituras. Você pode notar que Deus, ele mesmo fala sobre esse assunto de queimar pessoas vivas. Permita-me mostrar agora na Bíblia novamente. Se você abrir a Bíblia em Jeremias 7,31, vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, Jeremias capítulo 7, o que Deus diz sobre queimar pessoas vivas? Será que alguma vez já passou na mente dele isso? O profeta Jeremias, ele escreveu em Jeremias 7,31 as palavras que o próprio Deus disse sobre pegar pessoas e oferecer a deuses falsos, queimando elas no altar. E aqui diz assim sobre os antigos israelitas que faziam isso, era algo que Deus não aceitava. E ele disse o seguinte: construíram os altos sagrados de Tofete. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a leitura, ó. Que fica no vale do filho de Inon, para queimar no fogo seus filhos e suas filhas, algo que eu não havia ordenado e que jamais havia ocorrido no meu coração. Então, Jeová, o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus Cristo, o autor divino das Escrituras Sagradas, ele diz aqui que queimar pessoas vivas era algo que ele não ordenou e que nem tinha subido no coração dele. Até porque 1 João 4,8 fala que Deus é amor. Então, o inferno de fogo, onde uma pessoa, imagina que ela pecou durante um ano, agora ela morre e vai ser atormentada por toda a eternidade, isso não é justo. Um Deus que fizesse isso não seria nem sábio, nem justo, nem amoroso, disse certo escritor antigo, né? Então ficou claro para você que realmente o ensino do inferno de fogo, ele se choca com a Bíblia Sagrada? Existe um artigo, aqui fala o tema: será que o inferno de fogo existe? O que a Bíblia diz sobre isso? As testemunhas de Jeová acreditam que existe o inferno, mas não o inferno de fogo. É diferente. Tá bem? Então você vai ver nesse artigo que a Bíblia mostra que as pessoas que estão na sepultura deixaram de existir. A esperança jaz no futuro, na ressurreição. E nós vamos falar sobre esse tema de qual é a condição dos mortos, será que todos os bons vão para o céu, no próximo vídeo. Esse vídeo ele foi sem dúvida muito oportuno para ajudar você a entender a verdade sobre os mortos. Espero que prossiga examinando com atenção os textos mencionados e que você possa entender que a sepultura comum da humanidade, a sepultura para onde todos vão, a sepultura no sentido geral, uma sepultura figurativa, ela é chamada de Seol em hebraico, Hades em grego, infernos em latim, ou inferos, e em português é o inferno, mas não é um lugar de fogo, muito pelo contrário, é o lugar para onde todos vão quando morrem, exceto agora no momento aqueles que têm esperança celestial, porque num piscar de olhos eles são levados para a vida celestial. E o que é que acontece quando a pessoa morre? Será que todos os bons vão para o céu? Esse é o tema da consideração de um vídeo próximo agora no futuro. Até mais e muito obrigado.